todos os profetas são unânimes em declarar que os seus escritos vieram diretamente de Deus. E que Deus simplesmente usou esses profetas como agentes seus para mostrar a sua vontade à raça humana. Minha convicção é que temos que tomar muito cuidado quando mexemos com as Escrituras, mesmo com palavras. Porque uma palavra faz muita diferença, muita diferença. Eu sei que tem seitas que mexem com as palavras. Tem enfim, disse que em João 1:1-3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso mostra que Jesus era divino. Mas há uma tradução muito popular que está sendo circulada onde adicionaram uma palavra. Disse, o Verbo era um Deus. Isso para não dizer que Jesus é divino. É muito sério. Eu falei com Deus, mas como vocês podem alterar o que a Bíblia disse? Porque não há nenhuma regra gramática que permite isso. Mas é somente uma palavra. Somente uma palavra, não faz mal. Eu acho que faz mal. Acho que faz muito mal. Uma palavra pode mudar uma frase. Ontem eu falei uma mentira sem querer, alguém me corrigiu. Eu disse que estou casado 23 anos. Não, eu queria dizer 53, não é 23. 53 anos. Então, se alguém me perguntou quantas esposas o senhor já teve. Por enquanto estou na primeira. Mas, muitas vezes eu tenho falado para minha esposa, eu te amo. Mas eu vou mudar só uma palavra. Eu não te amo. Mudei só uma palavra. Será que faz diferença? Toda a diferença no mundo. Eu acho que nós temos que cuidar. Um dia, um homem foi para uma loja de livros usados. E disse para o dono do livro, olha, na minha casa eu achei uma Bíblia muito velha. Mas eu joguei fora porque acho que não tinha valor. Disse que Bíblia era. Era Gutenberg? É a Bíblia Gutenberg. Mas que coisa, essa Bíblia vale milhões de dólares. Tem poucos que existem. Você teve uma Bíblia Gutenberg e você destruiu. Eu disse, a Bíblia Gutenberg que eu tive não deve ter muito valor, porque tinha muitas anotações escritas à mão por um homem chamado Martinho Lutero. Por isso eu acho que o livro não valia nada. Mas não precisa ser uma Bíblia Gutenberg e não precisa ter anotações por Lutero. A Bíblia é uma preciosidade. Porque é o assopro de Deus. É a respiração de Deus. É a mensagem de Deus. É o Espírito Santo. E a Bíblia não é somente inspirada, mas é inspiradora. A Bíblia altera as vidas totalmente. A Bíblia tem um poder transformador. Onde a Bíblia entra, vidas são mudadas. Por isso, como eu disse ontem, estou muito preocupado com os movimentos novos que querem fazer evangelismo sem a Bíblia. Que querem usar dramatizações e músicas modernas e tudo menos a Bíblia. Eu já descobri em minha vida que sem a Bíblia eu não tenho nada. Uma pregação sem a Bíblia é somente um discurso e não vale nada. É a palavra de Deus que tem poder. Muitas vezes eu descobri isso. Eu não tenho sido pastor de igreja muitas vezes na minha vida, algumas vezes, mas a maior parte do tempo eu tenho estado na linha da frente de evangelismo. Mas às vezes eu tenho pastorado uma igreja há pouco tempo. Eu fui pastor de uma igreja de mais ou menos 1.200 membros, cidade de Toronto, durante um ano.
E quando eu assumi a posição, eu perguntei quantas pessoas vêm para o culto de oração. Mais ou menos 12, 15. Que é isso? A igreja de mais de 1000 membros e vem 12, 15 na quarta-feira à noite. O ancião fala, pastor, o senhor não compreende. Esta igreja está ligada a um hospital, é de instituição. E as pessoas trabalham à noite, muitos. E impossível, sempre foi assim e sempre será assim. No sábado de manhã, eu simplesmente anunciei. Nós, no culto de oração, vamos começar a estudar o livro de Daniel, verso por verso. Um verso, vamos começar com capítulo 1, verso 1, e vamos continuar estudando a Bíblia. E vamos chegar a uma unidade, depois na próxima quarta-feira vamos continuar. Eu não usei projeções, eu não ofereci bolachas e sorvete, nada para atrair a pessoa. Nem tivemos música especial. A primeira noite passou de 12 para 60 pessoas que vieram. Na quarta-feira seguinte eram 120. Depois chegou a 180. Antes do fim do mês, estávamos com 200 pessoas no culto de oração. Dentro de 6 semanas, 300, depois 350. Ainda era a mesma igreja. Por que eles vieram? Eu creio, meus irmãos, que o povo está faminto pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que atrai. No meu evangelismo, quando cheguei ao Brasil, me falaram, não pode usar a Bíblia no começo. Tem que fazer umas voltas muito grandes falando de assuntos sociais e científicos. Eu disse, eu não posso, eu não sou cientista. Eu não sou psicólogo. O único assunto que eu sei é a Bíblia. E minha primeira série, Caçador, Santa Catarina. Eu fiquei apavorado que estava pouco tempo no Brasil. Falava muito pouco. Quando eu entrei no salão, eu acho que tem umas pessoas aqui que estavam presentes. Ou um pastor que vinha de visita e disse, olha, não usa a Bíblia. Essas pessoas são católicos, eles têm pavor da Bíblia. Se usar a Bíblia, todos vão fugir. Mas o que eu vou fazer? Entrar na guerra sem arma? Eu não sei fazer isso. Entrar na luta contra Satanás com um pau, quando eu posso ter uma espada? Eu levantei diante desse povo e disse, olha, meus amigos, vocês sabem que eu falo muito mal a vossa língua. Já perceberam isso? E além disso, eu não tenho uma mensagem para ninguém aqui. Eu não sei os vossos problemas, eu sou estrangeiro. Mas eu tenho na minha mão um livro que fala perfeito português. E este livro que eu tenho na minha mão tem uma mensagem para cada pessoa aqui. E tem uma solução de vossos problemas. E eu fiquei apavorado quando todos levantaram. Disse, agora vão todos sair, o homem tinha razão. Não, mas não saíram. Bateram palmas pela Bíblia. E nunca faltaram depois disso. Voltaram todas as noites. A Bíblia tem poder transformador. A Bíblia traz reavivamento, porque sob a influência do Espírito Santo, a Bíblia tem poder de convencer. E alguém pode me perguntar, ia ter uma reunião sobre o Espírito Santo, agora está falando da Bíblia. Estou falando isso porque acho que é muito necessário uma pessoa compreender que não pode ter o Espírito Santo sem a Bíblia. O Espírito Santo trabalha através da Bíblia. O Espírito Santo nos dirige para a Bíblia e a Bíblia nos dirige para o Espírito Santo. E tentar receber o Espírito Santo sem a Bíblia é um tolice total. Porque a Bíblia é o sopro do Espírito Santo. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. E se tivesse uma coisa na Bíblia que era contrário do que o Espírito Santo falasse, o Espírito Santo estaria se contradizendo a si mesmo. Então, enquanto estou falando da Bíblia, estou falando sobre o Espírito Santo.
Atos 10, 44, dizendo Pedro ainda essas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam o quê? A palavra. O que é a palavra? A palavra escrita de Deus. O Espírito Santo vem para as pessoas que estudam a Bíblia. E pessoas que ignoram a Bíblia não podem ter o Espírito Santo. Eu conheço uma igreja, não longe de onde eu moro. Uma igreja enorme, de milhares de pessoas. Eles dizem, o pastor prega que isso não é tempo para estudar a Bíblia. Nós não queremos a Bíblia agora, queremos o Espírito Santo. E eles têm vários serviços, todas as noites da semana. Uma noite, o culto deles é o que eles chamam o santo riso histérico. E então o pastor conta umas piadas e o povo começa a rir.